Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA, na verdade sobre basquete. Vamos falar sobre o torneio de basquete das Olimpíadas. Na primeira parte eu vou receber o Diego Marcondes, jornalista da Band Esportes, especialista em basquete FIBA. A gente vai fazer o preview do torneio masculino. E depois eu vou receber a Mariane de Carvalho, a Nani, comentarista de WNBA no canal da NBA Brasil. Jogadora de basquete, passagem pela seleção, Kansas e tudo mais. A gente vai fazer o preview do torneio feminino e falar também da seleção feminina, que infelizmente a seleção brasileira feminina não está nas Olimpíadas, mas passou por algumas mudanças grandes recentemente. Então conversa muito legal, não deixem de escutar, não deixem de se inscrever, deixar like, deixar comentário, deixar 5 estrelas lá no Spotify. Dados os recados, vamos começar com o preview do torneio masculino com o meu amigo Diegão Marcondes. Diegão Marcondes aqui com a gente, jornalista lá do Band Esportes, um dos caras que, se você se interessa minimamente pelo basquete internacional, você provavelmente já segue ele lá no Twitter, é um dos caras no Brasil que mais acompanham, mais sabem sobre basquete FIBA. Ele participou recentemente quando o Brasil conseguiu a vaga nas Olimpíadas. Prometemos que ele voltaria aqui para um preview do torneio masculino de basquete das Olimpíadas, e cá estamos nós. Diego, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Eu já vou jogar com uma pergunta para você. Torneio masculino de basquete, um dos mais equilibrados em muito tempo, porque eu sinto que os Estados Unidos sempre é franco favorito, e a gente teve aqueles anos da Espanha, né, um possível candidato e tal, mas eu não sinto que a gente tinha essa profundidade. Eu percebi isso quando eu fui fazer meu palpite pro pódio, né, que é algo que a gente vai falar no final. Eu pedi pro Diego preparar o dele, eu preparei o meu, mas foi difícil definir quem vão ser as 3 seleções medalhistas, porque eu sinto que a gente tem um torneio mais profundo do que de costume. Cara, primeiramente agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui conversando contigo, falar um pouco de basquete FIBA com o pessoal que acompanha aqui o seu trabalho. Você convida bastante gente, eu sempre sou um telespectador assíduo do seu trabalho, então, como eu sempre digo, é um prazer estar aqui falando com você. E, cara, eu já mudei de opinião quanto ao pódio dessas Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos de Paris, milhões de vezes, desde o pré-olímpico, antes do pré-olímpico, depois do pré-olímpico, agora com os amistosos. Cada vez que a gente vai tendo ali um conhecimento maior das seleções, a gente percebe que talvez esses sejam os Jogos Olímpicos com o maior nível técnico de todos os tempos da história do basquete masculino dentro das Olimpíadas. Porque os Estados Unidos são favoritos. É o principal candidato à medalha de ouro? É o principal candidato à medalha de ouro. Mas, sinceramente, eu não me surpreenderia se a Alemanha, Sérvia, França, até a Austrália, que muitos subestimam, foi bronze em 2021, né, nas Olimpíadas de 2020 de Tóquio. São muitas forças. Sudão do Sul deu trabalho dos Estados Unidos nos amistosos, o Brasil é um time forte. Então, assim, essas equipes que estão ali talvez como nona, décima primeira, 12ª força, Japão, caso, Porto Rico também, são equipes que podem sim surpreender. Então, é um nível técnico muito grande entre essas 12 seleções, até porque são as 12 melhores seleções do mundo, né? Se a gente parar para pensar quantas ficaram de fora, quem ficou de fora, principalmente, Luka Doncic está fora, Eslovênia, a Argentina não foi nem pro pré-olímpico, Bahamas está de fora, que tinha Ayton, tinha Gordon e companhia. Então, assim, são muitos craques fora das Olimpíadas e, obviamente, muitos craques dentro desses Jogos Olímpicos de 2024, principalmente porque a maioria quis jogar, né? Quase todo mundo vai estar disponível aí para seleções dessas 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas de jogos, né, do dia 27 até o dia 10. Então vai ser muito legal ver, principalmente por isso. Eu não consigo, de fato, a gente vai ter um trabalhinho para definir esse pódio, acho que você pensou bastante, eu também. Eu ainda tenho minhas dúvidas quanto a isso, mas eu embarco nessa linha. É de fato o torneio com mais qualidade, com mais equilíbrio nos últimos anos. Por mais que em 2004 a gente tenha visto a Argentina sendo ouro, né? Os Estados Unidos já tiveram alguns problemas ali, principalmente nesse ano, mas em questão de equilíbrio no geral mesmo, por mais que a gente acredite que os Estados Unidos vá dominar, uma coisa que pode ser que a gente surpreenda e não aconteça, mas é a expectativa,
As outras seleções são praticamente bem niveladas. A Alemanha, atual campeã do mundo, a Sérvia está muito forte com o Jokic, França, então vai ser legal a gente falar um pouco, dissecar bastante sobre esses Jogos Olímpicos. Verdade, né? E é mais um sinal de que ter só 12 seleções no torneio masculino e feminino, né? É pouco, né? É um absurdo, né? Você tem tranquilamente para 16 times, né? Você poderia facilmente ter 4 grupos, né? E assim, não faz sentido ter menos que o futebol, porque o futebol tem todo o problema de calendário e tal. E você a gente viu essa vergonha que foi agora. Fora que o futebol é sub-23 o masculino. Né? Exatamente. A gente viu essa vergonha que foi Argentina e Marrocos agora, que a gente tá gravando aqui na quarta-feira, né, cara? Que absurdo, né? Futebol não faz sentido nenhum nas Olimpíadas, infelizmente. Começa antes. Eu joga... vou ser até sincero contigo, eu não consumo. Não vejo. Eu não consumo. Raramente, às vezes quando tem Brasil, quando teve 2016 eu assisti. Uhum. Eu não me lembro de ter visto um jogo do futebol em Tóquio. O futebol feminino em si é muito mais atrativo, né? Porque são as seleções principais. Obviamente não é o tema do nosso debate hoje, mas eu não vejo muito sentido no futebol sub-23. Não me desce muito. Começa antes das Olimpíadas, joga fora da cidade, que é as hoje é o dia -2, né? É bizarro, não faz muito sentido. Mas enfim, não é esse o assunto. Vamos falar dos grupos. A gente vai passar grupo A, grupo B, grupo C. Grupo B é o grupo do Brasil, grupo C dos Estados Unidos. Mas vamos começar pelo grupo A, que é o grupo da morte, né? O grupo que tem 4 seleções que podem tranquilamente se classificar e podem acabar ficando de fora da segunda fase. A gente tem Austrália, Grécia, Canadá e Espanha. Lembrando, se você está escutando o podcast pela primeira vez ou se já escuta há algum tempo e ainda não fez isso, segue o podcast, seja no Spotify, seja qual for o aplicativo de podcast que você usa. Deixa 5 estrelas no Spotify. Se você estiver no YouTube, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa like, comentário. E eu recomendo que você escute em formato de áudio, porque eu acho que escutar podcast é a melhor forma. Você tá indo pro trabalho, bota no fone de ouvido, tá na academia, bota no fone de ouvido, tá lavando louça. Tem estudos que comprovam que é impossível lavar louça sem escutar podcast enquanto você lava a louça. Então, consome lá o Spotify. Todo mundo tem Spotify, né? Você não precisa pode ser o Spotify grátis mesmo. Mas enfim, não deixe de acompanhar o podcast Cara dos Esportes. Tá estabelecido que é o grupo da morte, acho que a gente não precisa debater isso, né? Austrália, Grécia, Canadá e Espanha. Começando pela Austrália, é um time que você olha os elencos, você olha o elenco exclusivo, né? Específico da Austrália. São vários jogadores da NBA, é uma seleção que se dá um luxo de um talento tão alto que a gente viu jogadores da NBA cortados, né? O Matisse Thybulle, por exemplo, não pegou o elenco não pegou o elenco final, né? E você olha aqui, entre os principais jogadores, você tem o Josh Giddey, Dyson Daniels, Josh Giddey armador do Chicago Bulls agora, Dyson Daniels agora do Atlanta Hawks, era do New Orleans Pelicans, o veterano Patty Mills, que já foi porta-bandeira da seleção, um dos grandes jogadores aí do basquete FIBA, tem Josh Green e Dante Exum, que foram à final da NBA com o Dallas Mavericks, tem o Joe Ingles, do Minnesota Timberwolves, né, que estava no Orlando Magic na última temporada. Tem o Jock Landale, do Houston Rockets também, que é um pivô reserva da NBA, mas um bom pivô e o cara operário da bola. É uma seleção muito forte que é como você falou, talvez por ter um grupo tão forte passe um pouco subestimada, mas a gente não ficaria surpreso se a Austrália passar de fase, né? Inclusive, na minha visão, a Austrália é candidata favorita a passar em primeiro desse grupo. Obviamente, o Canadá é muito mais forte, acredito eu que elenco por elenco é mais forte, mas eu não me surpreenderia se a Austrália vencesse o Canadá. Então, eu colocaria ali os dois como principais times para avançar de fase. A Espanha é uma geração que não é tão forte quanto as últimas, né? Não é tão boa quanto a gente está acostumado a ver a Espanha, mas eu vejo essa seleção da Austrália como muito subestimada. Ela foi muito bem nos amistosos. Eu costumo não dar tanto valor assim para amistosos, né? Principalmente porque as seleções jogam em período de testes. Os Estados Unidos, se perdesse para Sudão, não mudaria em nada a nossa perspectiva para as Olimpíadas, nem Sudão nem Estados Unidos. Mas a Austrália jogou muito bem e mostrou que vai realmente competir da forma que competiu em Tóquio. É praticamente o mesmo time, alguns mais velhos, né? Mas o Patty Mills no FIBA, no basquete FIBA, ainda assim é um dos melhores jogadores, mesmo um pouco mais velho.
É um time com muitos jogadores de NBA, jogadores de rotação, então sem muito estrelismo, né? Não tem aquele estrelato todo. Mas até os jogadores que não são da NBA, o próprio Della Vedova, né, que não está mais jogando na NBA, mas já teve passagens por lá, é um jogador bom para rotação. O Nick Kay, que ficou com a última vaga no lugar do Tybalt, é um jogador que vale ficar de olho também. Então esse time da Austrália me surpreendeu bastante nos amistosos. Eu lembro no ano passado, para a Copa do Mundo, a preparação deles, eles perderam para o Brasil, não foram tão bem na Copa. Talvez isso explique muito do pé atrás com essa seleção australiana. Mas eu vejo muito forte, viu? Eu coloco a Austrália aí como uma das favoritas aí a garantir essa classificação no grupo A. Hoje, inclusive, um pouco acima da Espanha e da Grécia. A Grécia, obviamente, tem o Antetokounmpo, que é um fator primordial, né, para definir jogos. Mas elenco por elenco eu consigo confiar um pouco mais nesse elenco da Austrália, né? O Daniels é muito bom jogador, inclusive, puxando um pouco para a NBA, acho que é uma vitória silenciosa do Atlanta Hawks, né, na troca que eles fizeram recentemente. É um jogador que talvez evolua bastante, precisa ainda dar um passo acima na NBA, mas já tinha feito um game winner contra a França no amistoso, então é um valor para ficar de olho nessas Olimpíadas. Gosto bastante desse time da Austrália, não é melhor do que o Canadá no papel, mas eu não me surpreenderia, como eu disse, se eles ficassem em primeiro no grupo. Tá tudo muito embolado. O grupo A é bem difícil de definir, é uma coisa que assim, pode acontecer de tudo. A Grécia pode passar em primeiro, o Canadá pode ser o último do grupo. Qualquer coisa que acontecer no grupo A, eu juro que eu não ficarei surpreso. Mas não dá para subestimar esse time australiano, é um time, como você disse, com muitos jogadores de NBA, jogadores experientes, e foi bronze nas últimas Olimpíadas, né? Um bronze é uma coisa assim, um valor enorme. Então não dá para deixar de lado a Austrália. A gente precisa colocar ali nesse mesmo patamar. Todo mundo desse grupo A tem condição de brigar por medalha. Você tocou no ponto que eu ia levantar, né? Acho que a desconfiança quanto à Austrália vem do desempenho ruim na Copa do Mundo mesmo, né? Sim. Mas é um time que joga junto, essa base joga junto há muito tempo, né? E a gente sabe que isso é muito valioso nesse tipo de torneio, né? Que é a base, né? E quem tem muita... Sim, a Espanha... Fora a tradição também, né? A Austrália é uma das seleções mais tradicionais das Olimpíadas. Verdade. Talvez ali junto com o Brasil feche o top 3 com os Estados Unidos. Verdade. E a Espanha seria uma aposta na infraestrutura, né? Porque é um time que tem um padrão tático, que já vem de 20 anos e tal. Mas em termos de talento, eu sinto que é uma das Espanhas mais fracas, né? Chegando nas Olimpíadas, né? Os principais jogadores... Provavelmente, em termos de momento atual, o Juancho Hernan Gomes, né, no Panathinaikos, o Willian Hernan Gomes do Barcelona, né, o Juancho do filme, né, do Adam Sandler. Os dois jogam, um no Panathinaikos, outro já jogaram na NBA, né, na NBA atualmente tem 2 jogadores, que é o Usman Garuba, pivô, que tá no time da D-League do Warriors, e o Santi Aldama do Memphis Grizzlies, mas tem muitos jogadores de Real Madrid, Barcelona e tal. E tem 2 veteranaços, né? O Rudy Fernandes e o Sérgio Llull, que são... A principal esperança da Espanha é o Lorenzo Brown, né? Que não é espanhol, naturalizado. E esses 2 veteranos são os caras que ligam, né? As gerações passadas. Não tem Ricky Rubio, que acho que ainda se recupera de uma lesão, né? Que tirou ele até da última temporada da NBA, né? Mas a Espanha é uma aposta realmente na infraestrutura, né? Enquanto Grécia é o Giannis Basquetebol Clube, né? É um time que tem... É um basquete doméstico muito forte, né? A liga grega e tal, então você vê vários caras aqui... Panathinaikos é o atual campeão da Euroliga. Exatamente, você tem Panathinaikos, Olympiacos e tal, e você tem o Giannis. Você tem o Giannis que no basquete FIBA ele é um monstro, assim como ele é na NBA. E o Canadá tem também uma super estrela no Shai Gilgeous-Alexander, só que tem um time bem mais encorpado que a Grécia, né? Você vê o elenco todo quase formado por jogadores da NBA, tem 4 jogadores, não, 2 jogadores que não atuam na NBA, mas eu sinto que o ponto fraco do Canadá, que eu acho que vai impedir que eles briguem de verdade, por exemplo, contra os Estados Unidos. O Garrafão é muito fraco, já era fraco com o Zach Edey, que ele foi no último Mundial, jogou pouco, na verdade,
mas ele acabou optando ali por participar da preparação com o Memphis Grizzlies, aí se machucou e aí não tá nas Olimpíadas. E o garrafão do Canadá é Kelly Olynyk, Dwight Powell e Kem Birch, né? São 3 jogadores da NBA, mas 3 jogadores que não são grandes e não são tão bons assim pra... Tanto que o próprio Ludor talvez deva fazer a posição 4, né? Um time bem baixo. Não tem força no garrafão. Ele tem 1,93 m, então é um grupo muito equilibrado mesmo, esse grupo A, que eu imagino que a gente não falou o sistema de classificação, né? Os 2 primeiros colocados se classificam e os 2 melhores terceiros colocados completam ali as quartas de final, né? Eu ficaria chocado se um desses melhores terceiros colocados não saísse daqui. Resta saber quem vai ficar de fora. Mas talvez a força do grupo pode ser que tire um desses 3 melhores, dos 2 melhores terceiros, porque talvez todo mundo possa vencer todo mundo. Mas a questão é que, assim, o que eu acho que poderia ser ruim é, vamos supor, Espanha, sei lá, Canadá e Espanha vencem os 2 jogos e ficam os 2 primeiros com 6 pontos. Mas ainda assim seria o saldo. Todo terceiro colocado vai ter 3 pontos. O bom desse grupo é que dificilmente você vai ter um blowout, né? Enquanto Raramente no grupo C, sai. que é o grupo que eu imagino que não vai sair um dos terceiros colocados, você imagina que Sudão do Sul e Porto Rico vão ser atropelados pela Sérvia e pelos Estados Unidos, né? Então eu imagino que o saldo deles não vai ser ruim. Não vai ser bom. Eu não me surpreenderia se acontecesse o contrário. A gente já viu no amistoso, pode ser que aconteça de realmente não ter jogos fáceis nesses Jogos Olímpicos. Mas enfim, é muito difícil apostar quem vai ficar de fora desse grupo aqui. Supondo que é bem difícil. O terceiro colocado seja daqui mesmo, eu diria que hoje a aposta mais... A minha aposta, pelo menos, não sei se é a melhor aposta, eu acho que é a Espanha, cara. Porque... Também acho. Tudo bem, a Grécia não tem um time profundo e tal, mas você tem um grande jogador, a Espanha não tem mais... Não tem os irmãos Gasol, não tem o Ricky Rubio. A geração da Espanha não é das melhores. Não é das melhores. O time não é ruim, de fato não é ruim. Tanto que foi campeão do pré-olímpico contra Bahamas, fez bons amistosos, venceu Porto Rico com muita disparidade, fez mais de 100 pontos, o ataque funcionou. Se a Espanha tiver de fato um dia bom, a bola de 3 vai cair. O jogo que a Espanha propõe é muito bom, talvez isso seja o ponto mais favorável para eles, e o desfavorável é o fato da geração ser fraca comparado a anos anteriores, e alguém vai precisar ficar de fora, né? Então eles caíram no grupo errado e na hora errada, talvez. Eu não consigo imaginar outra coisa, talvez a Grécia, mas eu ainda vejo a seleção da Grécia um pouco mais forte. Eu ainda consigo imaginar a Grécia vencendo a Espanha na segunda rodada e tendo mais facilidade para garantir esse caminho visando as quartas de final. Então, se eu pudesse apostar em alguém... Eu prefiro não apostar, viu? Deixa aqui minha isenção desde já, porque é um grupo muito difícil. Se a Austrália cair, se o Canadá cair, como eu disse, eu não vou ficar surpreso. Mas se eu precisar bater e falar, vai ser esse que vai cair, eu vou apostar na Espanha, porque o Canadá é muito forte, né? Talvez seja uma das principais candidatas à medalha. A Austrália é a mesma coisa, mas é um time que, por conta dessa Copa do Mundo também, a gente não tem total confiança em como vai ser a Austrália em nível competitivo em 2024, nessas Olimpíadas. A Grécia é uma seleção que tem o Giannis, tem até o Papagiannis, que é bom jogador, o Kalates, o Walker, tem bons jogadores ao lado do Giannis, mas nada além disso, não tem outra estrela, não tem outro craque como Canadá tem, por exemplo. Não é um time que joga junto há muito tempo, tá voltando para as Olimpíadas depois de muitos anos. Talvez essa falta de experiência junto, né? O Giannis não tá sempre com a seleção. Não convocaram Tanassis, não dá para levar a sério. O Costa ficou de fora também. Então, talvez essa falta de experiência e entrosamento dificulte um pouco para a Grécia nesse contexto. Mas o jogo é jogado, mas time por time, elenco por elenco, eu apostaria na Espanha. Vamos passar pro grupo B agora, que é o grupo do Brasil. Não é um grupo simples. Tem a dona da casa, França. Tem a Alemanha, Japão e Brasil. E o Brasil abre o torneio contra a França, né? O jogo vai ser nesse sábado
meio-dia, se eu não me engano, é meio-dia e meia. Meio-dia 15. Meio-dia 15. E pense naquele gif do Ronaldinho, estão deixando a gente sonhar. A França vem de derrotas em amistosos, não vem jogando bem. Sim. Dá pra gente sonhar, Diegão, jogando contra a França de Wembanyama, Rudy Gobert, dá pro Brasil surpreender e cometer o crime na abertura do torneio? Sonhar é de graça, né? Pelo menos ainda, né? A gente não sabe no futuro se vão colocar preço sobre isso, mas por enquanto é de graça e a gente sonhou contra a Letônia, deu certo, o sonho foi realizado. Não custa nada sonhar novamente, a gente depende de sonhos, de fato. É sonhar vencer a Alemanha, sonhar vencer a França, sonhar em vencer uma seleção nas quartas de final, caso a gente consiga a classificação. E a gente pega a França talvez no melhor momento para o Brasil. É uma França em que o próprio Wembanyama, que foi o destaque da França no período preparatório, vem a público dizer que a seleção francesa não está pronta para os Jogos Olímpicos, mesmo quando ele deu entrevista, no caso, há 6 dias, agora já são 3 dias, né? O jogo é no dia 27, a gente está gravando isso na quarta-feira. Então, ele disse que a França vai estar pronta no sábado, mas é um período difícil, porque o basquete francês, querendo ou não, tenta sair de uma crise depois de uma Copa do Mundo horrível, horripilante, um processo que a França devia chegar com total confiança para os Jogos Olímpicos, depois de um vice em 2021, né, uma medalha de prata em Tóquio, e você jogando em casa, principalmente, o ciclo devia ter sido muito melhor do que foi, então tem toda essa desconfiança, e o primeiro jogo, o jogo de estreia, é sempre o mais complicado, porque tem o nervosismo, a França precisa de fato vencer para tirar esse peso das costas, e o Brasil pode, querendo ou não, aproveitar esse detalhe, né? É um jogo que, de fato, a França é favorita, é bem melhor a seleção francesa do que a seleção brasileira, mas eu não ficaria surpreso também se o Brasil incomodasse, porque, como eu disse, está tudo bem nivelado nesses Jogos Olímpicos, né? Não é uma disparidade tão grande. Mas também pode chegar a França vencer por 20, 30, 40 pontos, 10 pontos, conseguir jogar melhor, até porque o time é muito bom, o garrafão é forte, talvez seja o melhor jogo interno da competição. Lessor vindo do banco, no time titular tem o Wembanyama na 4, o Gobert na 5. O Gobert, inclusive, teve o pior plus-minus, né, da França nos amistosos. Foi talvez o pior jogador aí em questão de plus-minus, né, quando a França perdeu por mais pontos quando o Gobert estava em quadra. E o Wembanyama, por exemplo, teve o melhor plus-minus. Então talvez não seja... eles façam uma mudança, não seja o ideal jogar com os dois juntos. É uma coisa que talvez a gente possa ver já nesse primeiro jogo, no sábado. Mas, de fato, o jogo importante para a França é contra a Alemanha, né? A França fecha a fase de grupos do Grupo B contra a Alemanha, tentando manter ali a primeira colocação. E hoje eu vejo a Alemanha bem mais preparada do que a França para esses Jogos Olímpicos. Eu vejo a Alemanha com mais confiança, é atual campeã mundial, então chega de um ciclo muito melhor, né? Mesmo que a França tenha sido tenha sido medalha de prata em 2021, ainda tem essa desconfiança, e isso pode ser bom para o Brasil, porque o primeiro jogo, como eu disse, é sempre mais nervoso, a pressão está toda em cima da França, o Brasil está jogando livre, leve e solto, o que era para ser feito já foi feito, o Brasil venceu o Pré-Olímpico de Riga, e agora tudo está em cima da França, o peso está de fato sobre as costas dos franceses, eles precisam vencer o Brasil, é obrigação para eles vencer o Brasil, então a gente sabendo jogar e obviamente com o Petrovic, né, fazendo um trabalho defensivo ali que a gente já está acostumado, que ele já fez contra a Grécia, fez no pré-olímpico contra a Letônia, até os jogadores mesmos fizeram contra a Canadá ainda na época do Gustavinho na Copa do Mundo. O Brasil tem chances, não diria que é favorito, não chega nem perto disso, ainda vejo a França com favoritismo bem grande, mas é o momento perfeito para a gente conseguir estragar e colocar um pouco de água no chope deles. O problema é que, assim, se o Raulzinho e o Iago estivessem 100% fisicamente, eu teria mais esperança. Talvez o próprio Raul não deva jogar nesse primeiro jogo. A ideia é que ele volte na terceira partida contra o Japão, que é querendo ou não, o duelo decisivo para o Brasil na fase de grupos. Sim, e o próprio Iago não tá bem. Se o Raulzinho e o Iago estivessem 100% fisicamente, eu teria mais esperança que o crime fosse cometido, né? Porque você pensa, a principal força do Brasil é o Bruno Caboclo, e a França tem os 2 melhores protetores de aro do mundo. Você tem o Rudy Gobert e o Wembanyama. Então,
é bem a nossa... O encaixe eu não acho muito bom pro Brasil, né? O Brasil vai precisar ter um jogo histórico arremessando de 3, como foi contra a Letônia, né? E eu sinto que meio que a gente já gastou um pouco dessa nossa variância aí, né? Do lado bom dos números de 3. Mas essa questão da pressão, né? Uma seleção que vem num momento bem ruim. E o Brasil... Assim, claro, uma seleção super tradicional e tal, mas o objetivo do Brasil nesse ciclo olímpico já foi conquistado. Ele estar nas Olimpíadas. Exatamente, né? E eu acho que isso pode acabar servindo como bom pra esse jogo, né? Porque a França tem toda a pressão em cima, aí começa o jogo, o Brasil começa na frente, a torcida vai ficar meio puta, e aí quando você vê... E perder de pouco já seria uma vitória pro Brasil, né? Porque essa é a questão até que a gente conversou quando o Brasil... Esse é o ponto crucial, manter o saldo pensando em se classificar. Foi o que a gente falou quando o Brasil garantiu a vaga, né? Que o objetivo aqui do Brasil é perder de pouco pra Alemanha, perder de pouco pra França e ganhar do Japão. E aí, se você perder tipo, por 10 pontos pra França, 10 pontos pra Alemanha e ganhar do Japão por 12, provavelmente você tá bem colocado pra conseguir uma das duas vagas de terceiro colocado, né? Presumindo aquela conta que eu fiz, que Sudão do Sul ou Porto Rico do grupo C devem levar 2 sapatadas da Sérvia e dos Estados Unidos. Claro, Sudão do Sul quase ganhou dos Estados Unidos. Sim, mas agora é Olimpíada, não é mais amistoso, né? Mas essa é a conta. Mas se tratando de Brasil, eu consigo ver o Brasil perdendo por 2 pra França, Consigo ver perdendo por 30 também. Não, sim, perde de dígitos simples pra França, dígitos simples pra Alemanha. Pô, só ganhar do Japão pra ir pra próxima fase. E aí perde pro Japão. Eu consigo ver o Brasil ganhando de França e Alemanha e perdendo de 30 pro Japão. São coisas que podem acontecer. Em 2016 a gente venceu a Espanha, depois a gente tomou um baile do Bogdanovic da Croácia, perdemos pra Lituânia, perdemos pra Argentina na prorrogação. O basquete brasileiro tá bem fadado a essas coisas, né? Principalmente em Jogos Olímpicos. É a nossa cara, a cara do Brasil. Isso não diz respeito aos atletas, são jogadores totalmente diferentes, não diz respeito à comissão, é mais a energia. A gente sente que é possível a gente ganhar da França na estreia e no jogo decisivo contra o Japão perder. São coisas até do próprio evento, né? Os Jogos Olímpicos permitem coisas como essa. Só assistindo ao jogo da Letônia, eu só fiquei tranquilo mesmo no último quarto. Mesmo com toda... Até no pré-olímpico, a gente perdeu pra Camarões e venceu a Letônia. O jogo é jogado, cara. As coisas podem acontecer dessa forma. Sim, e enfim, é um grupo que França e Alemanha devem ser as 2 primeiras, e é esse cenário que eu falei, o Brasil tem que ganhar do Japão, que... Tudo bem, o Brasil tem uma seleção superior à do Japão, né? Mas não é automático, né? O Japão tem bons jogadores, vai ter o Watanabe, né? Que quando a gente gravou aqui depois do pré-olímpico, ele era dúvida ainda, né? O Watanabe que jogava na NBA e agora voltou pro basquete do Japão. Vai ter o Rui Hachimura, vai ter o Keisei Tominaga, que era um excelente arremessador de 3 no basquete universitário e agora fechou com o Indiana Pacers, se eu não me engano. Então não é um time simples, enquanto a Alemanha vem de um jogo duríssimo contra os Estados Unidos, atual campeão do mundo. Tem Franz Wagner, tem Mo Wagner, Dennis Schroeder jogando muito bem, tem toda a base que a gente já tá acostumado. Eu apostaria para esse grupo a Alemanha na frente da França. Eu acho que a França, eu ainda acho que pode chegar forte na segunda fase, brigar por medalha e tal, mas eu sinto que é uma seleção que vai melhorar ao longo da competição, porque o pouco que eu vi também, não assisti o tape de todos os jogos da França, eu acho que é um time que ainda tá procurando muita coisa ali e tem alguns problemas que precisam ser resolvidos. Então eu acho que a Alemanha é uma aposta mais segura do que a França nesse momento. Concordo, mas a Alemanha tem uma dificuldade que a França talvez consiga impor no duelo individual, né? Que é o garrafão também. Não é tão ruim quanto o do Canadá, mas o Mo Wagner não é um dos melhores defensores, Daniel Theis não é um dos melhores defensores, e o Max Kleber não tá, o Hartenstein também não tá, é uma baixa, principalmente a do Hartenstein, uma baixa sentida. E a França tem Lessor, como eu disse, tem o Mbanyama, tem Gobert, então pode incomodar bastante a Alemanha no garrafão. Mas no geral é um time bem melhor. A Alemanha com Schroeder, FIBA, que foi MVP da última Copa do Mundo,
Franz Wagner, muito bom jogador. O Obbs, que é um dos melhores arremessadores do basquete europeu. É um elenco muito completo. Vários jogadores de Euroliga na rotação. É o atual campeão do mundo, não à toa a Alemanha venceu a Copa no ano passado, inclusive batendo Sérvia e Estados Unidos, que são para mim as duas favoritas hoje nessas Olimpíadas. Não dá para subestimar de qualquer forma e eu coloco a Alemanha de fato como favorita desse grupo. Eu imagino a Alemanha passando em primeiro. É a primeira força, mas como eu disse, um jogo ali entre Alemanha e França, esse revés que a França, esse revés que a Alemanha tem no garrafão pode ser importante para a França, principalmente porque eles têm um jogador de 2,24 m, que é uma besta, uma alienígena. Se quiser ganhar um jogo sozinho, ele tem totais condições, mesmo com 20 anos de idade. Então, esse é o ponto principal para a França, principalmente nesse jogo contra a Alemanha. E assim, a França tem essa força desproporcional no garrafão, mas também eu sinto que é um time que é travado em termos de arremesso, né? Não é um dos melhores times do período. É um time bem velho também, né? Com Nando De Colo, Fournier, gerações que já estão... o pessoal já está cansado lá na França desses nomes. Tem alguns nomes novos surgindo, né? O Koulibaly, Liquina, mas nada assim, sabe? Sim. Fora em Wembanyama, nada que você consiga imaginar esse cara pegando a bola na mão para decidir. Sim. Algumas decisões questionáveis, inclusive, das convocações, né? Um dos melhores jogadores da França, inclusive, pouco é citado, é o Yabusele, que teve uma passagem bem ruim na NBA, mas que na Europa é um dos principais jogadores do Real Madrid, principalmente para rotação. Mas alguns nomes, né, o Obbs, o Strezzel, são jogadores ali mais ou menos na Euroliga, a gente não tem destaque. Alguns outros bons ficaram de fora, o Kobo, que joga no Mônaco, então uma convocação ali bem questionada. Então a França tem sim essa vantagem no garrafão com o Gobert e com o Wembanyama, mas a gente não sabe se eles vão conseguir usar isso bem, né? Porque nos amistosos não conseguiram, tanto que a gente trouxe a estatística. Sim. O Gobert teve o menor plus-minus da França nos amistosos. É saber usar. Se eles conseguirem usar esse garrafão contra a Alemanha, talvez seja um caminho mais tranquilo para eles. Verdade. Grupo C agora, a gente tem a Sérvia, Sudão do Sul, Porto Rico e Estados Unidos. Eu já falei bastante sobre isso, foi assunto no último podcast, acho que a gente precisa entrar tanto assim, mas eu acho que os Estados Unidos é um retrato do crescimento do basquete internacional, né? Os Estados Unidos não vai mais vencer todo mundo com 40 pontos como fazia em 92, né? A gente passa anos e anos e anos falando, não, o basquete nacional melhorou muito, né? E aí o MVP não é um jogador dos Estados Unidos desde 2018. E aí parece que todo o ciclo olímpico, o pessoal dos Estados Unidos aprende que não vai ser não vão passear, né? Só nas Olimpíadas, né? Vão ter que jogar bola, vão ter que jogar basquete e tal, não sei o quê. E, assim, a única coisa de fato é que eu não tenho gostado das rotações dos Estados Unidos. E eu acho que eles têm alguns jogadores que foram importantes na última medalha que não estão bem, né? Tipo, o Tatum e o Booker não estão jogando bem, que eram jogadores importantes no time de 2021. O Embiid jogou melhor nos últimos amistosos, mas o encaixe ainda não é o ideal. O Kevin Durant... Ele tá se adaptando ao basquete FIBA. Exatamente. É muito legal, inclusive, ver essa adaptação de gente que nunca jogou. Ele tentando cavar falta o tempo todo e os juízes só olhando pra cara dele. Kevin Durant não jogou ainda, né? Ele parece que vai, mas não vai estar 100%, talvez nem perto disso. Imagino nem que ele seja titular, né? Porque acho que ser um cara ali de 15 minutos vindo do banco, talvez, se ele tiver condições, mas os Estados Unidos acaba sendo o grande foco, né? Mas eles são francos favoritos ao ouro, né? Eu tô vendo aqui num site de aposta, eles têm odds de 1,16 pra vencer o ouro, né? Que é muita coisa e eu ficaria muito surpreso se eles não fossem campeões, porque quando eles jogam amistoso, é o jogo da vida da outra seleção, né? Qual o jogo que eles atropelaram? Foi a Sérvia. E a Sérvia, time do grupo deles, não tinha por que mostrar nada que eles vão fazer. Uhum. Vamos repetir o que eles vão fazer, vamos mostrar o que a gente vai fazer. Mas é de fato isso, foi o jogo da vida do Sudão do Sul, mesmo perdendo para os Estados Unidos. Exatamente. Só de ter ficado a um ponto, é o jogo ali que todo mundo começou a prestar atenção. A entrevista do Gabriel depois do jogo, falando sobre... o Sudão é um dos países mais novos do mundo, se não o mais novo. 2011 é a independência, se não me engano.
mas é um dos países mais novos, né? Então, tem muitos jogadores, inclusive, que podiam estar nesse time de Sudão e não vão estar. Caso do Bobo, Tom Maker, que é australiano, barra Sudão do Sul, então tentou, inclusive, voltar aí para disputar as Olimpíadas, mas não conseguiu a liberação a tempo da FIBA. E, sim, e querendo ou não, como você disse, é o jogo da vida do Sudão do Sul, é o jogo da vida da Austrália, blá, 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 blá. Sempre vai ser o jogo da vida, principalmente porque são seleções que não têm muito a perder em jogar com os Estados Unidos. No caso da Sérvia, como você disse, é uma seleção do mesmo grupo, vão voltar a se enfrentar. Então talvez não faça sentido a Sérvia entrar com força total, Sim. querer vencer os Estados Unidos a qualquer custo. Mas as coisas estão mudando, cara. Até um levantamento que eu vi no Twitter, o número de jogadores da NBA em 92 era de 6, agora são de 29. É uma coisa mudou muito, a entrada internacional dentro da NBA é muito forte, mas ainda assim os Estados Unidos é franco favorito, extremo favorito, enfim, da forma que quiserem. Se não vencer, vai ser vexame. Não adianta dizer, os outros times são bem fortes também, blá blá blá. Não, é vexame, porque os caras têm uma rotação com Jrue Holiday vindo do banco, Anthony Edwards vindo do banco, Derrick White vindo do banco, então talvez esse acerto de rotação, como você disse, é uma coisa que está sendo difícil para entender nesses amistosos, como que está sendo o trabalho do Steve Kerr, mas acertando essa rotação, talvez Anthony Davis para mim tinha que ser titular, mas eu também não sou das pessoas que se importam tanto com o quinteto titular. O mais importante de fato é quem fecha jogos, mas é incomparável o nível de peças que os Estados Unidos tem para trocar contra as outras seleções. Tem seleções que têm quintetos muito fortes, como é o próprio Canadá, mas quando roda já tem uma certa disparidade do quinteto titular para o quinteto que vai trocar. Os Estados Unidos não, é praticamente todo mundo do mesmo nível, um é melhor que o outro, de fato, mas o outro ainda assim é muito bom, então isso é uma vantagem enorme no basquete FIBA, porque você cansa bastante. Então, a NBA tem mais minutos, mas eu sinto que no basquete FIBA as pessoas, o ritmo te faz cansar um pouco mais. Porque não tem menos falta, né? Então o jogo acaba parando menos, né? Então você tem uma intensidade maior. Em retrospecto, não sei se o Steve Kerr foi a melhor decisão para ser o treinador da seleção dos Estados Unidos, porque ele não é um técnico maleável, né? E se você prestar atenção, o estilo de jogo do Golden State Warriors é bem diferente do time médio na NBA, né? É um time muito mais de movimentação fora da bola e tal, enquanto a maioria dos times da NBA usam alguma variação de pick and roll e spread, né? Você tem pick and roll, você tem os caras espaçando a quadra e tal, e não é muito bem o que o Steve Kerr faz, então acho que é uma curva de aprendizado para esses jogadores e tal, só que o nível de talento é muito avassalador, né? Você pega o ranking dos 20 melhores jogadores da Olimpíada, você provavelmente vai ter os 12 dos Estados Unidos no ranking, né? E é muito forte. E até bem difícil pro próprio Steve Kerr conseguir fazer esses 12 jogarem juntos, Sim. né? Porque... E todo mundo ficar satisfeito, né? Com o seu papel Sim, e tal. Que o Edwards falou que ia ser o cara, que todo mundo precisava entender que os outros jogadores iam se encaixar ao redor dele, né? Não ia ser ele. Não é assim que funciona, tem que jogar como um time. Sim. Esse é o maior problema sempre dos Estados Unidos, é conseguir esse entrosamento, em Copas do Mundo, principalmente. Sim. Mas é o melhor time. Verdade. E é isso, é um time muito mais forte. Eu ficaria um pouco preocupado com o quanto que a equipe ainda depende do LeBron nos minutos finais, né? Porque a gente viu tanto contra a Alemanha, contra Sudão do Sul, ele que vai pegar a bola, ele que é o armador do time, basicamente, né? Porque o Curry é o armador titular, mas a gente sabe que ele não é um armador, né? Mas eu acho que é muito legal ver isso, até o fato do LeBron ser o porta-bandeira na abertura, né? E os jogadores da seleção, né? São as maiores estrelas da NBA, e na hora do vamos ver, eles sabem quem que é o cara que vai decidir. Eles sabem a hierarquia, né? E Sim. eu acho muito legal os jogadores verem isso e eles entendem, eles sabem que quem decide é o LeBron. Quem é o líder do time é o LeBron. Isso eu acho muito legal. Eu acho que a segunda melhor seleção desse torneio tá no grupo dos Estados Unidos também, que é a Sérvia, e você também já falou isso, né, Diego, que é a Sérvia com o Jokic. A Sérvia sem o Jokic foi vice-campeã do mundo. E agora Sim. você bota o melhor jogador do mundo nessa seleção. Tudo bem, foi atropelado pelos Estados Unidos? Foi, mas é aquilo que a gente falou, a Sérvia não tem nenhum incentivo pra... Cara, e amistoso não tem valor algum. Sim. Os Estados Unidos perdeu pra Nigéria na preparação pra Tóquio. A Nigéria
nada, Estados Unidos Perdeu pra ouro. Espanha também, assim. eu acho. Também, não. É sempre assim. Então, pra mim, acho que aqui é fácil, né? Estados Unidos e Sérvia. E aí a questão é quanto que o Sudão do Sul e Porto Rico vão conseguir segurar pra potencialmente pegarem uma dessas 2 vagas de terceiro colocado. E eu acho muito provável, né? O Sudão do Sul eu acho que é uma seleção forte. É a melhor seleção africana da atualidade, né? É representante do continente africano nas Olimpíadas. Venceu o jogo na Copa do Mundo. E eu gostei da alfinetada ao Embiid, né? Na entrevista do Wayne Gabriel, né? Falando da importância de jogar pelo país dele e tal. Enquanto isso, o Embiid deu uma entrevista longa pro New York Times falando: se Camarões tivesse classificado, eu gostaria de ter disputado as Olimpíadas por ele. Porra, mas ajuda Camarões a chegar nas Olimpíadas, então. Na hora que tá bom, todo mundo quer participar. Né? Verdade. Mas eu não consigo ver nenhuma dessas 2 seleções. Acho que são as 2 seleções, inclusive, mais fracas da competição. Talvez o Sudão do Sul você possa colocar na frente do Japão, mas eu acho que são as 2 seleções mais fracas. Ali, pelo menos, acho que tem um grupo de 3 seleções que são as mais fracas, que são essas 3. O Sudão do Sul, Porto Rico e o Japão. Mas de qualquer forma eu acho que o Brasil tá mais próximo dessas seleções do que das outras. Sim, mas eu também não englobaria eles eu não botaria o Brasil no mesmo patamar dessas 3. Se a gente fizesse um tier, né, patamares, talvez eu colocaria 7 seleções num patamar acima, o Brasil ali no meio, e essas 3. Mas eu não consigo ver tanta disparidade de Porto Rico para Brasil, de Sudão do Sul para Brasil e de Japão para Brasil não, viu? Eu realmente acho que é um nível bem parecido. Justo, mas agora é hora de palpite. Diego. Vamos lá, respira. Calma. Eu mudei. Tava mudando algumas ordens aqui durante a nossa gravação aqui, porque eu não tô 100% certo. Mas vamos lá. Diegão Marcondes, uma das principais fontes de conhecimento do basquete FIBA lá no Twitter. Qual o seu palpite pro pódio do torneio masculino das Olimpíadas? Provavelmente grande chance de eu errar isso aqui, mas o que vale mesmo, o mais gostoso é se comprometer. Estados Unidos em primeiro com ouro, é uma coisa que não tem muito para onde fugir. Eu coloco a Sérvia como prata. Como você disse, é uma seleção vice-campeã do mundo que agora adiciona o melhor jogador do mundo. E o Jokic consegue impactar na FIBA da mesma forma que impacta na NBA. E eu mudei muitas vezes o meu bronze, viu? Já foi França, já pensei inclusive colocar alguma seleção como a Austrália, a Grécia do grupo A. Pensei em colocar o Canadá, inclusive coloquei no último momento que eu estava pensando nesse pódio. É uma seleção que eu vejo com muita força, mas o meu bronze vai ser a Alemanha, atual campeã do mundo. Fez uma preparação muito boa para as Olimpíadas. Eu imagino que, pensando também em chaveamento, a Alemanha termine em primeiro nesse grupo B e consiga chegar aí numa semifinal. Não me espantaria também se a Alemanha chegasse na grande final. É um ciclo perfeito, né, da Alemanha, depois inclusive do último ciclo, quando a Alemanha venceu o Brasil ali, a gente já tinha visto naquele pré-olímpico que era um futuro muito bom para a seleção alemã. E mesmo sem Hartenstein, mesmo sem Max Kleber, o próprio Tristan da Silva, que não está nesse time, eu acho que eles têm totais condições. Então meu pódio seria Estados Unidos, Sérvia e Alemanha. Mas reiterando, né, já mudei várias vezes, já coloquei a França no top 3, França como prata, Canadá nesse top 3, mas agora eu fecho assim, antes dos Jogos Olímpicos eu vou de Estados Unidos, Sérvia e Alemanha. A gente tem a mesma final, eu tenho Estados Unidos como medalha de ouro, Sérvia como medalha de prata, e eu tive o mesmo dilema que você na medalha de bronze, considerei várias seleções, mas eu acabei indo com o Canadá, porque o Canadá fez uma boa Copa do Mundo, e é o primeiro ciclo que o Canadá tá jogando com força máxima, né, porque a gente lembra que nos últimos ciclos era difícil para a seleção conseguir colocar todas as suas estrelas na mesma seleção. Canadá era sempre aquele lema, né? Toda vez que a gente acha que vai, não vai. Exatamente. Nunca tinha essa agora vai. E agora... Mas eu sinto que esse é de fato o ciclo. Agora eles estão, além do Shai Gilgeous-Alexander, tem o retorno do Jamal Murray, que é gigantesco. Eles têm problemas no garrafão, é verdade, mas eu acho que o talento deles na dupla Shai e Jamal Murray é muito absurdo. Então eu acabei dando um pouquinho de vantagem para eles conseguirem a medalha de bronze. Mas acho que a Alemanha, França são duas seleções que vão estar na briga também. Eu acho que abaixo dos Estados Unidos, eu acho que é um grupo ali
4, 5 seleções que brigam pelas outras 2 medalhas, mas esse é o meu palpite. Diego, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Diegao, Diegao, sem acento tio, obviamente. M25 lá no Twitter. Tem Instagram também, tem TikTok também. Eu não sei se você tem postado no TikTok, mas eu sei que você tem TikTok também. Eu fiz um vídeo, inclusive, recente do irmão do Gui Santos. Vale ficar de olho aí no irmão do Gui. É a mesma arroba? Mesma arroba, mesma coisa, todas as redes sociais. Algumas eu crio coisas, às vezes eu paro no TikTok, até porque a gente trabalha, né? Tem coisas fora daqui. Mas sempre que eu tenho oportunidade de falar alguma coisa de basquete brasileiro, basquete FIBA, eu tô fazendo. Então, Diego, muito obrigado pela sua participação. Boa Olimpíada pra você. Um grande abraço. Cara, eu agradeço, viu, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar conversando contigo. Dessa vez um pouco mais rápido, a gente sempre alonga bastante, né, nas nossas conversas. Mas jogo rápido, não tem muito pra onde fugir, né? De secar um pouco os grupos e eu espero de fato acertar esse palpite. Mas convido a todos que acompanham o podcast a de fato consumir os Jogos Olímpicos. Vale a pena você acordar às 6 da madrugada num sábado. Vale a pena você passar a manhã do seu domingo consumindo basquete FIBA. Eu sou do time que prefere, de fato, esses eventos esportivos. Eu acho que a Olimpíada é uma coisa sensacional, porque é o melhor nível do basquete que eu mais gosto, né? Que é o basquete FIBA. Mas você, fã de NBA, provavelmente também não vai se decepcionar com o que a gente tem para acompanhar nesses Jogos Olímpicos, principalmente desse ano, com muito talento. Então, agradeço o convite. Sempre um prazer, e se precisar numa próxima, né? Quem sabe depois das Olimpíadas, eu tô sempre à disposição. Um abraço. Mariane de Carvalho aqui com a gente, jogadora de basquete, passagem pela seleção, Universidade de Kansas, comentarista de WNBA no canal oficial da NBA Brasil, comentou a final da LBF também. A gente vai falar sobre agora, fazer o preview do torneio feminino de basquete. A gente acabou de fazer o masculino com o Diego Marcondes. E agora falaremos das mulheres, que infelizmente não vai ter a presença do Brasil, mas ainda assim tem pontos interessantes pra gente falar. E eu quero falar sobre a seleção feminina também, que passou por algumas mudanças recentes. Nani, seja bem-vinda mais uma vez ao podcast. Como é que... Tá gostando do trabalho de comentarista? Agora você é uma pessoa de 2 empregos, jogadora e comentarista. Como que tá essa vida? Influencer, né? 3 empregos. Influencer e influencer fitness também, que até anúncio de produto de whey protein. Então, muitos empregos. Bom, primeiramente queria te agradecer pelo convite, né? Você foi uma das primeiras pessoas que me deu a oportunidade de falar de basquete em podcast, em vídeo e tal. E depois que eu apareci aqui no podcast, recebi a oportunidade de ser comentarista da WNBA. Então, eu queria te agradecer por essa oportunidade. Eu que agradeço pela sua participação. Agora... E você me repaga recusando 2 convites seguidos pro podcast. Eu lembro dos últimos 2. Brincando, as nossas agendas não se alinharam, mas fico muito feliz de ver você como comentarista cada vez, sempre muito melhor. Agora eu tô ficando mais experiente. No começo estava nervosa para comentar, né? Mas, uma puta oportunidade que o NBA Brasil me deu de comentar a W. 3 mulheres incríveis comentando, eu, Alana Ambrose e Janete. E, tô aproveitando ao máximo para emprego novo, que parece muito com jogar basquete, porque é jogo, eu tenho que chegar antes, né? 2 horas antes, tenho que me aquecer, tenho que me preparar, e eu fico suada. Então, igual basquete. Legal saber que tem esse trio, né? Uma das maiores jogadoras de basquete da história do Brasil. E também a Janete também na transmissão, então eu fico feliz. Vamos falar do torneio feminino, a gente vai passar pelos grupos, vou pedir o palpite da Nani, né? Eu dei o palpite aqui, meu palpite Estados Unidos medalha de ouro, porque eu infelizmente não consigo acompanhar, meu cérebro tem um tamanho limitado para acompanhar tantos esportes. Mas vamos começar pelo grupo A. Os Estados Unidos estão no grupo C, França no grupo B, parecido com o masculino também, o mesmo sistema de disputa, né? 3 grupos de 4, as 2 melhores seleções se classificam e as 2 melhores terceiras colocadas também se classificam ali para as quartas de final. Grupo A, a gente tem Sérvia, Espanha, China e Porto Rico. Pelo que eu estava vendo, um grupo um pouco mais fraco, né? Não tem nenhuma grande potência. Quem que você destacaria aqui nesse grupo A? O grande favorito desse grupo é a China, né? A China, que tem crescido muito durante os anos,
tem jogadoras que são jogadoras que você olha e fala assim, essa consegue jogar um X1? Ela chega na quadra e joga um X1? Não. Mas elas jogam muito bem juntas e tem meninas altas que arremessam de 3. Então, a grande favorita é a China. Mas a Espanha e a Sérvia vão ter um confronto direto ali para conseguir essa vaga, que são equipes que perderam muitas jogadoras das últimas Olimpíadas para cá, perderam as principais jogadoras, e estão crescendo, né? O basquete espanhol é uma escola incrível, né? E o da Sérvia também. São duas escolas diferentes, mas são um jogo bem legal de ver, o das duas equipes. Eu tava vendo aqui em termos de odds, né, pra vencer medalha de ouro, nenhuma dessas 4 seleções estão ali no top 5, mas realmente a China eu tava vendo aqui, tem 3, 4 jogadoras com mais de 1,90 m. Isso. E é claro, né, um país que tem 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões, vai ter mais gente alta, né, não tem muito jeito. Diga. A gente jogou contra a China no pré-mundial, num amistoso, e o basquete que eles jogam é muito... É difícil de marcar, porque elas passam muito a bola, driblam um pouco. É um basquete à la Klay Thompson, sabe? Driblam um pouco, arremessam muito, mete muita bola de 3. E é um basquete que eu gosto muito de ver. Então, tô torcendo pra China passar de fase pra ver mais elas jogarem mais. A Nani que criticou o Klay Thompson num vídeo que eu vi que o pessoal estava pegando no seu pé também. Nem parece que é torcedora do Golden State Warriors. Grupo B, a gente tem Canadá, Nigéria, Austrália e França. Um grupo, assim, pra alguém que não acompanha, você pode dizer o contrário, mas parece um grupo bem mais difícil. Normalmente a Austrália é uma das maiores forças do basquete feminino, né? Eu acho que se tem um time que pode bater os Estados Unidos esse ano, se não for esse ano, a minha amiga Rebeca Valente até postou no Twitter, se não for esse ano, acho que não vai mais. É a Austrália. A Austrália é um time que eu acho que pode bater os Estados Unidos, que é o grande favorito. E, eu acho que o favorito do grupo é a Austrália aí. Tô torcendo pra elas ganharem. E tem a França, dona de casa, né? Pelo que eu tava vendo aqui na convocação, muitas jogadoras que atuam no próprio basquete francês, que eu vou ser bem sincero, não sei se o nível do basquete francês ali feminino é forte, é bom, como é que é? É uma das melhores ligas. Quando a gente olha pra Europa, acho que a melhor liga é a França, a segunda melhor vai ser ali a Turquia, aí depois vem Itália, vem Espanha, mas a da França é a melhor liga porque eles conseguiram profissionalizar essa liga para que as jogadoras tivessem seguridade o ano todo. Então, esse ano, inclusive, as jogadoras da W, que são francesas, não foram para a WNBA para se preparar para a Olimpíada. Então, vai ser interessante de ver o quão entrosadas elas vão estar. Legal, isso mesmo. A França que é a terceira favorita aqui, tô vendo um site de apostas, que 23,0. O grupo C, aliás, ainda no grupo A, né? Tem Nigéria, eu tava vendo aqui, tem uma jogadora no basquete universitário, tem várias jogadoras na Europa e tal. Basquete nigeriano, no masculino, eles conseguiram trazer alguns jogadores da NBA e tal. Aliás, seu palpite, né? Eu tô deixando você ficar em cima do muro sem dar palpites. Qual o seu palpite pra esse grupo B aqui, né? Além da Austrália, que imagino que seja o palpite pra primeira colocada. A Nigéria, eu acho que pode surpreender. Quando a gente foi jogar o pré-mundial, 2 anos atrás, quando eu tava jogando ainda em alto nível... Que isso? Não fala assim, não fala assim. Antes de eu machucar. Inclusive, você tava falando, você teve a mesma lesão que o brasileiro do arremesso de peso, Darlan, né? Isso. Nossa, dói muito, gente. E a Nigéria jogou esse pré-olímpico em outro grupo. E, cara, elas surpreenderam. Tipo, elas ganharam da França um jogo lá. Se eu não me engano, foi da França, mas são jogadoras muito atléticas. E o que ajuda muito a Nigéria é a FIBA cria algumas regras que jogadoras que vêm de times africanos não contam como estrangeiras em alguns países. Por exemplo, na Espanha. Então, num time da Espanha, você pode ter 2 estrangeiras, mas você pode ter mais uma menina que vem do continente da África, sabe? E isso ajuda muito. E tem muita menina que sai da Nigéria, tem uma escola boa de basquete lá, e elas
elas marcam muito, a defesa delas é muito em cima ali e as equipes, às vezes, da Europa não conseguem atacar contra elas. Então vai ser interessante ver Nigéria e França, por exemplo. Você jogou na Espanha, né? Já joguei na Espanha. Peraí. Craque da bola aí. Vamos passar pro grupo C. Grupo C que tem Alemanha, Estados Unidos, Japão e Bélgica. Eu queria te fazer uma pergunta, que eu vou até ser bem sincero, essa pergunta eu pretendo usar como um corte depois lá no Instagram e no TikTok, então vamos ver se sua resposta vai ser polêmica o suficiente para poder usar como corte. Brincadeira, só opinião mesmo. Porque a gente tem, claro, Estados Unidos, grande força no basquete, tanto no masculino quanto no feminino. Mas você diria que a seleção feminina dos Estados Unidos é mais favorita do que a masculina no basquete? Eu acho que sim. Eu diria que sim. A seleção feminina não perde um jogo em Jogos Olímpicos desde 1992, que foi a última vez que elas perderam. Depois disso, elas se prepararam para estar sempre no topo ali. A famosa Olimpíada de 1996, elas fizeram 52 amistosos para chegar na Olimpíada de 96 e ganhar do Brasil, por exemplo. Isso é uma história muito legal, assim, porque daí, depois disso, a W foi criada. E não vejo uma seleção que ganhe delas facilmente, mas, por exemplo, nesse grupo C, é o grupo da morte, da Olimpíada. A Bélgica pode bater elas. Quase bateu ano passado no pré-olímpico. Perderam por 2 pontos no último segundo. Mas assim, elas são grandes favoritas. Ainda acho que o masculino pode perder algum jogo depois que a gente viu eles jogando contra a Alemanha, contra o Sudão do Sul. É diferente, assim, acho que a feminina domina bem mais. É uma seleção muito forte, né, que passando pela convocação, né, você tem as maiores estrelas do basquete mundial, né? Você tem Sabrina Ionesco, Diana Taurasi, A'ja Wilson, Breanna Stewart, Brittney Griner, né, Kelsey Plum do Las Vegas Aces, né, é muito, muito talento, tanto que eles nem levaram a Caitlin Clark, né, que é a sensação aí do basquete no momento. Sou contra, deveria ter levado a Caitlin Clark pelo menos pelo entretenimento, mas é realmente muito difícil imaginar um mundo que os Estados Unidos não leva. São 8 medalhas consecutivas, né, você falou, né? 8 medalhas de ouro é realmente é muita força e, enfim, eu acho que muito, muito improvável. Até as odds dizem, as odds são bem menores, né? Nos Estados Unidos, para ganhar o masculino, se eu não me engano, é 1,16 e no feminino é 1,071, que nos leva agora para os palpites. Antes da gente falar da seleção feminina brasileira, qual o seu palpite para o pódio, medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze no torneio feminino? Então, a gente falava desse grupo C, é o grupo mais difícil. Se fizessem um ranking, se perguntassem para mim, antes de ter os grupos, eu falaria que estaria Estados Unidos, Japão e Bélgica. Ou Estados Unidos, Austrália e Bélgica. Mas é difícil falar, assim. Agora, com certeza, campeão Estados Unidos. Segundo lugar. Na segunda fase, eles meio que embaralham, né? Tipo, pega os times que foi segundo lugar, primeiro lugar, os melhores. Depois eles embaralham e viram as quartas de finais, certo? Eles pegam os primeiros colocados, botam no pote, aí os segundos colocados, não sei o que, aí fazem acho que 4 potes e aí sorteio. Eu acho que Estados Unidos, se for possível, Austrália e Bélgica. Bélgica tem um basquete feminino muito forte, né? Tava sempre, como você falou, né? Quase ganhando os Estados Unidos e tal. Tem, foram campeãs europeias no último Eurobasket. Uhum. Então, é um time muito coletivo também. Tem uma jogadora que é muito boa, que é aquela jogadora que você olha pra ela e fala assim, acho que ela não joga basquete. Mas ela entra na quadra e, tipo, domina o jogo, que é a Emma Messmer. Ela, inclusive, já ganhou um título da WNBA e esse ano escolheu não jogar a liga pra se preparar pra Olimpíada. Então, acho que a Bélgica vai vir com tudo aí, tem um timaço. O pessoal fala muito da questão salarial da WNBA, né? Que é aquele salário que não é dos mais fortes, né? Tipo,
A Brianna Stewart, se eu não me engano, era a jogadora mais bem paga, o salário dela era tipo 200 e tantos mil dólares por temporada, né? Que é tipo, é o que a Nani tira por mês da NBA Brasil, né? Não é muita coisa. Em termos de basquete europeu, por exemplo, essa jogadora que você citou, ela defende o Fenerbahçe. O salário é mesmo nível, às vezes mais alto? Como que é? A jogadora, pelo que eu vejo, é um salário maior. Por isso que as jogadoras às vezes optam por jogar WNBA e europeu junto, para ter esse salário maior o ano inteiro, aí, né? E por mais tempo também, porque a liga lá fora, na Europa, dura de outubro até maio. E a WNBA dura durante o verão. Mas elas já estão criando alternativas, talvez, de fazer um dinheiro nos Estados Unidos, que é a liga chama Athletes. Ai, eu não vou lembrar o nome agora, mas é a liga que eles criaram para jogadoras poderem ficar nos Estados Unidos. Mas muitas optam por sair. Por exemplo, o Fenerbahçe deve ter uma grana. Não consigo nem imaginar o salário da jogadora. Seleção brasileira agora, né? A gente teve mudanças agora, saiu técnico, saiu preparador físico, toda aquela polêmica que vocês que acompanham as notícias, vocês sabem o que aconteceu, né? Toda a polêmica do projeto que dificulta acesso ao aborto e tudo mais, né? Isso aí é um assunto que já foi muito discutido. Agora a seleção tá com técnica interina, anunciou a convocação agora pro qualificatório pré-mundial. A técnica é a Bruna Rodrigues, né? Que é técnica do Blumenau também. E, quer dizer, não sei se ela ainda é técnica do Blumenau. Era técnica. É ainda? Até esse ano é. E a grande contratação é a Polky Chatman, né? Que chega como consultora e ela tem ampla experiência na WNBA, foi técnica do Chicago Sky, que é o time atual da Camila Cardoso, do Indiana Fever, general manager do Seattle Storm, já foi treinadora do ano, ampla carreira. Como é que você vê esse momento aí de transição da seleção feminina, que acho que é uma seleção que, em termos de talento, né, você pensa, por exemplo, o trio da WNBA, né, a Camila Cardoso, a Damiris Dantas e a Stephanie Soares, né, passou perto de ter uma vaga olímpica, né? Teve um pré-olímpico duríssimo, né? Que, se for sobre o grupo da morte, foi o pré-olímpico da morte, né? O que o Brasil caiu, foi até em Belém. E é uma seleção que a gente espera que tem talento para voltar às Olimpíadas no próximo ciclo, né? Em Los Angeles. Mas como que você vê esse momento? A gente que tá no basquete fica bem feliz até pelo fato de terem contratado uma mulher que vem dos Estados Unidos, que é um basquete que é referência pra gente, muitas vezes. E não só em termos de basquete, mas em termos de preparação para jogo, de preparação para campeonato, eles têm uma cultura que é diferente da nossa, do Brasil. Então a gente fica feliz que ela venha, que ela vai agregar com isso. Fica feliz também pela Bruna, que tá aí há tantos anos no Blumenau, indo super bem, que vai ter a chance de mostrar o trabalho dela agora. Eu acho que é um momento que vai marcar muito o basquete feminino e vai mudar muito a cultura de como se faz basquete no Brasil daqui pra frente. Já tinha mudado de um tempo pra cá, sim, mas agora, quando você tem uma mulher como referência, a técnica da seleção feminina é uma mulher e ela faz um bom trabalho. Outras mulheres conseguem olhar e falar, eu acho que eu também consigo. Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Eu acho que faltava um pouco de referência, assim, pra gente do basquete. E se precisar de uma arremessadora de 3, né? Uma ala, né? Bruna, por favor. Bruna, Polky Chatman, tem aí. Tem o tape lá bota os vídeos da... Busca lá Mariane de Carvalho, Kansas University, que você vai encontrar sua chutadora. Nani, muito obrigado pela sua participação. Espero que no próximo ciclo, a gente esteja falando da seleção feminina nas Olimpíadas. Sigam ela lá, acho que é a mesma arroba em todas, né? Nani com 2As08. Valeu mesmo. Aproveita as férias da WNBA, curta as férias, né? Que depois a liga volta. E se você não deu uma chance ainda pra assistir a WNBA, assiste lá, tem jogos toda semana de graça no canal no YouTube, né? Isso mesmo, de graça. A gente anuncia no Instagram da NBA Brasil, quando vai ter. Ou no meu Stories também, pode seguir lá. Eu mando ver lá qual horário que vai passar e tal.
ia de grátis, né? Quando eu era criança, eu sonhava em assistir WNBA e não tinha uma TV a cabo. E nem acho que passava na TV a cabo, não tinha nada. E hoje em dia tá de graça, então vamos aproveitar. Aproveitem mesmo, né? E sigam a Nani lá no Instagram também, que ela posta bastante os bastidores da vida de atleta. Eu, particularmente, os stories dela me deixam cansados, porque é sempre na academia, sempre, mesmo nas férias. Eu não entendo muito bem esse seu conceito de férias, Nani, sinceramente. É que depois que eu lesionei a coluna, eu falei, eu nunca vou perder mais de 2 dias de academia. E aí eu tô aí, já faz 6 meses. Pô, parabéns. Okay. Eu perdi 2 dias de academia essa semana. Então, vamos. Não é o mesmo nível. É que eu me machuquei jogando basquete. Eu joguei basquete, eu fiquei com dor no pé esquerdo, no pé direito, no tornozelo direito, no posterior da coxa esquerda. Eu me quebrei todo. Eu joguei, 1 hora de basquete e eu me quebrei todo. Ginástica. Não, pelo amor de Deus, né? Aí você tá achando que eu tenho 65 anos também, né? Mas, pô, cara, eu me quebro. Não, mas você fala isso, uma vez eu fui na hidroginástica, quando eu tinha machucado a coluna. Vocês cara, idosas. Eu cansei, ela super no pique lá e eu, meu Deus, gente, que isso? Vamos segurar. Mas, pô, eu me quebro todo jogando basquete, mas enfim. Nani, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado também ao Diego Marcondes, que a gente fez o preview do torneio masculino. Podcast Cara dos Esportes de NBA volta no início da próxima semana, tem episódio sobre NFL também antes disso. Então até a próxima, tchau!